Olá, queridos, graça e paz do Senhor Jesus, bom dia. Aqui quem fala é o pastor Tião. Eu tenho uma palavra do Senhor ao seu coração nessa manhã. O texto que eu quero ler está lá em Atos dos Apóstolos, no capítulo 18, do versículo 9, 10 e 11 apenas. Olha só o que diz a palavra do Senhor, que certa noite o Senhor falou a Paulo em uma visão. Não tenha medo, Paulo. Continue falando e não fique calado, pois eu estou com você e ninguém vai lhe fazer mal ou feri-lo, porque eu tenho muita gente nessa cidade. Assim Paulo ficou ali durante 1 ano e meio, ensinando-lhes a palavra de Deus. Uau! Paulo, ele parte para Corinto e ele vai pregar o evangelho de Jesus. Paulo enfrentou ali, meu irmão, minha irmã, grandes adversidades, grandes oposições. Então Deus, ele falou com Paulo em uma visão. E essas palavras de Deus fortaleceram ainda mais a Paulo. E o que Paulo, podia esperar de Deus? Duas coisas. A primeira é a proteção em meio às perseguições. E a segunda é a confirmação de que as boas novas seriam acolhidas por muitos. As palavras ditas por Deus nessa visão revelam grandes verdades para os filhos de Deus, que servem para a nossa edificação e também fortalecimento. A primeira coisa que Deus fala com Paulo: não temas, continue a falar. A Bíblia diz que Deus diz para Paulo em uma visão: não tenha medo, continue falando e não fique calado. Deus disse: continue dizendo aos seus filhos. Sabe, irmãos, as nossas experiências com as lutas, muitas vezes, elas causam medo, insegurança. E Paulo havia sido apedrejado em Listra. E agora ele está diante dessas oposições. Mas Deus intervém e fala numa visão: não tenha medo. Quando ficamos com medo, queridos, ou receio, inseguros, nós geramos mais um problema dentro de nós. Paulo diz lá em 2 Coríntios, no capítulo 7, no versículo 5, ele diz assim: pois quando chegamos à Macedônia, nós não tivemos nenhum descanso, mas nós somos atribulados de todas as formas, conflitos externos e também temores internos. Interessante o que ele diz: conflitos externos e temores internos. Os conflitos externos gerou o medo dentro dele. Exatamente isso acontece conosco diante de uma luta, diante de uma perseguição. Muitas vezes o medo é gerado dentro de nós. E Jesus diz algo para nós. Em João 14, 27, ele vai dizer assim: eu deixo-lhes a paz, a minha paz lhe dou. Meu Deus, não a dou como o mundo dá. Não se perturbem os seus corações e nem tenham medo. Meu Deus, que palavra! Não se perturbem os vossos corações. Oh, meu Deus, não tenham medo. Dar a paz, meu irmão, minha irmã, é algo que Jesus faz. Mas o não se perturbar os nossos corações, somos nós que temos que fazer. Ou seja, a paz de Deus não está ligada à minha necessidade, mas naquilo que eu faço para Ele. A intervenção de Deus só vem de nós fazermos a nossa parte e esperarmos nele. Para que Deus, e porque Deus é tão importante, para que nós não tenhamos medo. Por quê? Porque a fé, ela começa com uma atitude interior. A fé, ela nunca começa com resolvendo os problemas e as circunstâncias, mas ela começa com atitude interior. É o seu poder dentro de nós. A fé, ela não é uma vara mágica, que quando bate no problema, ele se desaparece instantaneamente. Não. A fé, ela primeiro nos leva a um lugar onde aquele problema
ou a circunstância não nos incomoda e nem nos afetam mais. Aí sim, os milagres acontecem. Deus nunca disse que nós não teríamos problemas, mas Ele disse, quando você passar, Deus diz, não tenham medo. Deus não disse apenas não tenham medo, mas Deus diz, continue falando. Deus dá uma ordem a Paulo, continue falando, Paulo. Continue pregando, Paulo. Continue anunciando o evangelho do reino. E a segunda coisa que Deus promete, há uma promessa do Senhor. Versículo 10, Ele diz, pois eu estou com você, e ninguém vai lhe fazer mal ou feri-lo, porque eu tenho muita gente nessa cidade. Meu Deus, que promessa! Deus está dizendo que estaria com ele. Sabe, Jesus certa vez nos prometeu que estaria conosco todos os dias até a consumação do século. E nós precisamos ter isso convicto nas nossas mentes. Ele prometeu que ninguém ia fazer mal ou feri-lo. Deus disse, tem muita gente nessa cidade, Paulo, ninguém vai te ferir. E a Bíblia diz que assim Paulo ficou ali durante 1 ano e meio, anunciando a palavra de Deus. Uau! Receba essa palavra no teu coração, não tenha medo, continue falando, continue crendo. Aquele que prometeu é fiel para cumprir na sua vida. Que o Senhor te abençoe e te guarde, que o Senhor faça resplandecer o seu rosto sobre ti e te conceda a graça, que o Senhor volte para ti o seu rosto e te dê a paz. Deus abençoe.